Bom, para falar sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia, mais uma vez conversamos com o jornalista da Gazeta do Povo, Luiz Kawaguchi. Kawaguchi, boa noite, seja bem-vindo. Olá, Kalina. Bom, Kawa, depois dos balões espiões da China e da polêmica sobre os OVNIs nos Estados Unidos, agora é a Rússia que está enviando balões para o território ucraniano. Kawa, que história é essa, hein? Conta pra gente. Estamos voltando ao cenário da Primeira Guerra Mundial, quando os balões amplamente eram usados nas batalhas? Isso, os balões, eles eram instrumentos não muito tecnológicos se comparados às aeronaves que a gente vê hoje. E eles eram usados ali na Primeira Guerra Mundial, até como ou balões dirigíveis, ou mesmo aqueles que eram só içados para que os militares conseguissem ver mais longe no campo de batalha. Isso foi usado até, inclusive, na Guerra do Paraguai, aqui no Brasil, a guerra que aconteceu aqui no Brasil contra o Paraguai, envolvendo a Argentina também, foram usados balões naquela época, mas parece que isso voltou à moda agora nos Estados Unidos, com o avistamento de um balão que alegava-se que era um balão de espionagem chinês, muito provavelmente era mesmo, a China negou, mas isso causou aí uma crise política nos Estados Unidos. Por coincidência, logo depois que essa crise pareceu se arrefecer, quando os Estados Unidos falaram que depois de terem derrubado o primeiro balão chinês, no último fim de semana eles derrubaram mais 3 objetos voadores não identificados, depois vieram a público ontem para dizer que eram também aeronaves aí, eram balões ou drones, mas usados para pesquisa científica e não para espionagem. Então essa crise diminuiu nos Estados Unidos, só que apareceram 6 balões de espionagem na Ucrânia, todos eles em direção à capital ucraniana de Kyiv. Esses balões foram rapidamente destruídos pelas baterias antiaéreas ucranianas, mas levaram a gente a pensar que numa guerra você usa todo tipo de ferramenta que está na sua mão. Nesse caso, a Rússia provavelmente estava tentando economizar aí drones de reconhecimento. Esses drones são usados para você identificar os alvos no território inimigo. Começou a usar balões, que são instrumentos menos tecnológicos, mas levam sim alguns aparelhos que ajudam não só você a encontrar, a fazer fotografias do terreno, mas principalmente você captar ondas eletromagnéticas, ou seja, emissões eletromagnéticas. Então esse tipo de balão ele serve para você encontrar o radar do inimigo, ou seja, você tentar descobrir aonde que estão as defesas antiaéreas da Ucrânia para depois você atirar mísseis nessas defesas antiaéreas. Provavelmente eram esses os objetivos dos balões. Mas a guerra da Ucrânia ela é muito interessante, porque, quer dizer, interessante não é a palavra correta, mas ela me surpreendeu. Eu tive 2 vezes na Ucrânia, de ver desde os aparelhos mais tecnológicos, as armas mais modernas do mundo, como os mísseis hipersônicos, sendo empregados junto com técnicas que a gente via na Primeira ou na Segunda Guerra Mundial, como a guerra de trincheiras. Ninguém imaginou que no século XXI ainda se lutaria uma guerra de grandes proporções usando trincheiras. Agora a gente vê balões voltando à cena. Isso só prova que tanto Rússia quanto Ucrânia vão usar tudo que tiver à mão deles para tentar vencer aí os seus adversários e ganhar essa guerra. Kawa, ontem você trouxe a informação de que a Rússia talvez iniciasse uma ofensiva aérea. Esses balões, né, uma curiosidade minha, não sei, você há de me explicar melhor, será que esses balões também não seriam um teste da Rússia para ver qual seria a reação imediata ou não da Ucrânia no caso de um ataque aéreo também? Esse é um ótimo raciocínio, Kalina. Acho que você matou uma das charadas. Além de eles tentarem... Por que eles não mandam só um balão? Por que eles mandam vários? E por que eles mandam nesse momento? Eles viram que funcionou lá nos Estados Unidos. Provavelmente, esse balão chinês que entrou nas defesas americanas, ele serviu para os chineses calcularem quanto tempo os americanos levam para reagir à invasão do seu ataque aéreo.
provavelmente os balões, a gente não pode dizer com certeza absoluta, mas pode dizer que esses balões enviados pela Rússia também foram um teste para ver qual que é a capacidade dos ucranianos de derrubarem essas aeronaves. E, principalmente, a gente está se preparando para uma campanha aérea agora, para uma invasão aérea. Então, o que vai ser crucial para a Rússia? Vai ser descobrir aonde que os ucranianos mantêm as suas defesas antiaéreas. Se entra um balão desses, os ucranianos não sabem exatamente o que é e atiram um míssil antiaéreo, o russo consegue descobrir aonde, em que região do país estão essas defesas antiaéreas. As defesas antiaéreas ucranianas, elas não são suficientes para cobrir todo o território, então eles têm que decidir aonde que eles vão posicioná-las para proteger o maior número de pessoas possíveis e o maior número de equipamentos militares sensíveis. Esses balões indo para Kiev provavelmente é uma tentativa de descobrir onde estão as defesas antiaéreas ucranianas e quanto tempo elas levam para ser acionadas. Agora Kobayashi faz a pergunta para você, Kawaguchi. Kawaguchi, primeiro um prazer falar contigo. Eu quero te fazer uma pergunta sobre uma notícia que vem se espalhando minutinho que acho que a gente perdeu a conexão com o Kawaguchi. A gente vai tentar reconectar a conexão com o jornalista. Voltou, Kawa, voltou. Tá de volta, perdão. Continua, Kobayashi, a sua pergunta. Kawaguchi, se me ouve bem, primeiro um prazer falar contigo. E eu quero fazer uma pergunta a respeito de uma notícia que nós temos visto aí nos últimos dias a respeito da possível escassez de munições da Ucrânia. A OTAN diz que não tem condições de ceder o número de munições necessárias para a Ucrânia. Você sabe dizer se há algum tipo de negociação com outros países para que se aliem à OTAN e à Ucrânia para o fornecimento de munições? Vai ter mais países entrando nessa guerra? É um prazer falar contigo pela primeira vez, Kobayashi, é uma grande honra. Respondendo à tua pergunta, na verdade, os Estados Unidos e os seus aliados, eles já fizeram uma limpa, uma coleta de munições em diversos países. Por quê? Porque tirando a Rússia, praticamente nenhum país do Ocidente mantém um estoque de munições tão grande, suficiente para uma guerra de grandes proporções. Por quê? Porque a munição é perecível, munição estraga, tem data de validade. Então você só produz aquilo que é necessário para uma defesa inicial, contra um ataque, mas não para uma guerra prolongada. Na verdade, a maior parte dos países produz o que é necessário para o treinamento das suas forças armadas e mantém lá esquemas para você aumentar a sua produção quando é necessário. Os Estados Unidos já aumentou em mais de 3 vezes a sua produção de granadas de artilharia, que são aquelas popularmente chamadas de bala de canhão. E já foi bater na porta de diversos fabricantes de armas do mundo para comprar essas munições. Uma grande parte já foi comprada e foi enviada para a Ucrânia, mas agora tem uma escassez de produção. Eles buscaram, inclusive, munições aqui no Brasil, não balas de canhão, granadas de artilharia, mas munições antiaéreas, que poucos países têm em estoque, inclusive o Brasil. Por quê? O Brasil tem uma deficiência de defesa antiaérea. A gente confia principalmente num blindado que chama Gepard, é um blindado de fabricação alemã, que ele é usado para defesa antiaérea a curta distância. Aqui no Brasil, ele é praticamente, fora os caças da FAB, ele é a única defesa antiaérea que a gente possui. E aí a Ucrânia pediu essas munições para depois a gente comprar ou produzir mais, mas para defender, pediu alegando razões humanitárias para defender as suas cidades, a população civil. E primeiro o presidente Jair Bolsonaro, depois o presidente Lula falaram que não. Por quê? Porque o Brasil entrou num erro muito estratégico de ficar muito dependente dos fertilizantes que a Rússia produz. Para um país cuja sua principal commodity, qual é o seu principal item de exportação as commodities agrícolas, a gente ficar tão dependente de um único país é, no mínimo, um erro estratégico. Mas, infelizmente, é a situação que o Brasil está e não tinha nem opção de cogitar mandar essas munições, porque senão perderia aí o seu principal produto de exportação por consequência. Então, existe uma corrida mundial para aumentar essa produção. Provavelmente os países vão calibrar isso melhor agora, a partir da guerra da Ucrânia. Todo mundo vai produzir mais munição, porque
porque com certeza o mundo vai sair mais perigoso dessa guerra. Kawaguchi, o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos de Londres divulgou um relatório afirmando que a Rússia perdeu 50% de toda a sua frota de tanques na guerra da Ucrânia, com a Ucrânia. São mais de 2.000 tanques perdidos. Como que a gente pode interpretar estes dados, hein? Foi uma surpresa essa divulgação dos britânicos. Quando eles estão falando de tanques, eles estão falando daqueles tanques pesados. A gente falou há pouco tempo que muitos países do Ocidente estão doando esses tanques pesados para atuar na Ucrânia. Eles chamam tanques principais de batalha, numa tradução mais ou menos literal aí do termo em inglês. A gente não está falando de todos os blindados. Para vocês terem uma ideia, quando a gente olha aí um desfile de 7 de setembro, a gente não vê nenhum desses tanques pesados, porque o Brasil não tem. Eles têm de uma geração anterior, mas não é nada parecido com o que está sendo usado ali pelo menos esses que estão sendo enviados para a Ucrânia. São tanques muito grandes, de grande capacidade. E agora esse instituto falou que a Rússia perdeu entre 2.000 e 2.300 tanques dessa natureza. Isso equivaleria a 50% do estoque total. Imaginava-se que a Rússia tinha mais blindados em estoque para isso para utilizar não só na guerra da Ucrânia, mas na defesa do seu próprio território, no caso de ser vítima de outras ameaças, ou até de uma escalada da guerra. Então vai ficar difícil para a Rússia usar guerra de manobra, ou seja, guerra que usa muito movimento, as tropas avançando muito rápido, seguidas aí pela infantaria. A gente já viu ali no leste da Ucrânia, na região de Bakhmut, que as tropas russas estavam enviando, Moscou estava usando muitos combatentes, levas e levas de homens armados com armas leves, como fuzis e metralhadoras, e depois mas não eram apoiados aí por tanques. Talvez isso mostre aí essa deficiência que eles estão ficando sem tanques. Isso é um pouco conflitante com outros números que já tinham sido divulgados, mas aí não falando só de tanques pesados, falando de carros de combate em geral, que a Rússia teria perdido mais de 5.000 carros de combate. Então, eu acho que quando esse instituto traz essa nova figura, ele está falando desses tanques pesados, que é o que pode fazer a diferença no campo de batalha. Resumindo, sem dúvida, vai ficar difícil para a Rússia ganhar todo o território que ela quer ganhar com uma escassez de tanques. Ela não pode simplesmente pegar os outros 50% e jogar no campo de batalha da Ucrânia, porque senão ela fica sem defesa do seu próprio território. Talvez por isso a Rússia está preparando agora uma ofensiva baseada em poder aéreo, em aviões de combate. E ontem você trouxe a informação de uma jovem de 20 anos que foi presa, depois de se manifestar nas redes sociais. Ela foi denunciada pelos amigos, mas uma Rússia, então, foi presa por conteúdo sobre a guerra nas redes. Dessa vez, uma jornalista, Kawaguchi, ela pegou 6 anos de cadeia por causa de um post no Instagram. Isso é um sinal, como você trouxe ontem um caso, agora mais esse, de que a Rússia está endurecendo ainda mais o regime. A gente debateu ontem que eles criaram uma nova ferramenta de espionagem, na verdade, mas para espionar o seu próprio povo, para fazer censura. Então, esse software, ele consegue escanear as redes sociais, é um software que tem um nome curioso aí de óculos, como se fosse aí português, e ele consegue escanear tanto textos como imagens, fotos, e imagens em vídeo. Eles conseguem descobrir se um determinado usuário, a pessoa comum, está falando um discurso divergente do discurso oficial da Rússia. Por exemplo, você não pode falar que a Rússia está em guerra lá dentro da Rússia. Você pode falar que a Rússia está fazendo uma operação militar especial. A gente tinha trazido ontem o caso da Olesya, aquela estudante de 20 anos, que ela postou nas suas redes sociais que os ucranianos tinham celebrado quando a ponte que liga a Rússia à Crimeia foi destruída por uma explosão. Por causa de fazer esse post nas redes sociais,
os amigos dela, muito amigos, né, da faculdade dela, denunciaram ela para as autoridades locais. Os serviços de segurança foram na casa dela, prenderam ela e ela foi condenada a 10 anos de prisão. Essa pena foi comutada para prisão domiciliar e agora ela usa uma tornozeleira eletrônica por causa de um post na internet. Aí a gente tem uma situação muito parecida. Imagina-se que quem denunciou essa jornalista russa agora não houve uma denúncia de amigos, mas ela foi monitorada aí pelos serviços de segurança, possivelmente até com esse software Oculus que foi implantado, e aí descobriram um post que ela fez no Instagram, que seria aí uma crítica à política da Rússia de fazer a invasão da Ucrânia. Principalmente, ela criticou principalmente o fato de um teatro cheio de civis ter sido bombardeado e centenas de pessoas que estavam abrigadas nesse teatro, civis, morreram na cidade de Mariupol. Isso no ano passado. Por colocar esse post na internet, ela foi condenada a 6 anos de prisão, por enquanto em regime fechado, por causa de um post na internet. Essa é a censura da Rússia, que está cada vez mais estrita, porque o governo está tentando, é um governo autocrata, ele tem que se manter no poder. E uma forma, em vez de tentar fazer coisas boas para os seus cidadãos, para receber votos e ser eleito, não, ele resolve prender quem vai contra ele, porque aí ele continua no poder. É assim que funcionam as autocracias, é assim que funciona a Rússia, infelizmente. Tá certo, Luiz Kawaguchi, brigadão por mais um dia aqui conosco no Fast News, mais uma noite. Bom descanso para você. Muito obrigado, até logo.